Bom, hoje vamos dar a primeira aula de lógica de predicados, ou seja, até agora temos assumido que as frases eram frases completas, ou seja, não íamos decompor as frases nas suas componentes, as frases nas suas componentes. Havia alguma decomposição em termos de operadores simbólicos, booleanos, mas não em termos do conteúdo propriamente das frases. E por isso é isso que vamos começar hoje. Já agora, esta é a última aula que vai para o segundo teste, por isso a matéria para o segundo teste vem até esta aula, ok? E vou pôr os slides então a correr. Ok. Por isso, como iremos ver, frases simples poderão ser decompostas, para isso usamos a quantificação, que vocês já conhecem de alguma forma. Vamos ver um pouco mais formalmente o que é que são quantificadores e variáveis. Vamos analisar o que é que são frases ou fórmulas bem formadas, por conseguinte, como é que nós podemos, quais são as regras para juntar quantificadores, variáveis e predicados. Vamos ver o que é a sua semântica, por isso não só o que é que como é que elas podem ser escritas, mas o que elas significam. E depois vamos ver alguns casos típicos de frases quantificadas, que são as formas aristotélicas, que são as formas mais simples que vocês eventualmente já estudaram em lógica, digamos, eu pelo menos estudava-as no liceu. Bom, por conseguinte, o que verificamos é que, o ponto de partida é que há formas em linguagem natural para predicar, isto é, dar propriedades, ok? A conjuntos de objetos. Por exemplo, nós podemos escrever que todas as bolas, enfim, num determinado contexto, todas as bolas são leves. Ou algumas bolas são leves. Ou quase todas as bolas são leves. Ou umas poucas bolas são leves. Ou 4 bolas são leves. Ou nenhuma bola é leve. Ok? Temos aqui várias situações em que estamos a qualificar um conjunto de bolas, ok? E estamos a atribuir propriedades a algumas ou todas as bolas, ou nenhuma das bolas, ok? Por isso, estas fórmulas, como atribuem conhecimento a quantidades de conjuntos, chamam-se quantificadas, ok? E permitem fazer argumentos e obter a validade de argumentos, analisando o que é dito para o conjunto, ou para partes do conjunto, e o que é dito para indivíduos em particular. Por exemplo, acho que todos concordam que se eu disser que todas as bolas são leves e pegar numa coisa e dizer que isto é uma bola, vocês podem concluir, obviamente, que a bola é leve. Ok? No entanto, basta modificar a forma como nós quantificamos o conjunto que estamos a predicar. Por isso, neste caso, estamos a dar esta propriedade a todos os elementos desse conjunto, mas se nós dissermos que quase todas as bolas são leves e isto é uma bola, vocês já não podem garantir, pelo menos, que a bola é leve. Provavelmente o que poderão fazer, isso é feito em língua natural, é dizer quase de certeza que a bola é leve, mas não podem garantir que a bola é leve. E, por conseguinte, se nós quisermos analisar a argumentação no sentido de dizer que se as premissas são verdadeiras, a conclusão também tem que ser verdadeira, neste tipo de argumentação, isto já não pode ser aplicado desta forma, ok? Por isso, ou pelo menos com as frases que nós normalmente utilizamos. Quanto muito podíamos dizer aqui uma frase de esta bola é provavelmente leve, mas isto entraríamos numa zona mais delicada, digamos, da lógica de primeira ordem. E por isso, na lógica de primeira ordem, vamos utilizar apenas 2 tipos de quantificadores, ok? Aquele que diz para todos e aquele que diz para alguns. Coisas do tipo quase todos, ou quase nenhuns, ou uns tantos. Uns tantos, sim, uns tantos existe pelo menos um. Mas frases desse género que eventualmente nós até conseguimos tirar algumas conclusões mais delicadas, não vão poder ser feitas neste contexto ainda, porque a linguagem permite apenas dizer coisas do género pão, pão, queijo, queijo. Ou seja, as coisas ou são ou não são, não podem dizer que provavelmente são. Bom, então, vamos analisar apenas como vamos escrever estas fórmulas, ok? E por conseguinte, nós podemos atribuir um predicado a um objeto, B representa um objeto,
bol B representa a atribuição do predicado ser bola, digamos, ao objeto B. Tal como, isto por isso para predicados binários, para predicados binários, por conseguinte com dois argumentos, nós podemos dizer que há dois argumentos que serão objetos e estamos a atribuir uma propriedade a esses dois objetos, neste caso o facto de eles serem vizinhos. Em lógica de predicados, nós o que temos que dizer é que, embora isto seja aplicado a objetos em particular, nós podemos aplicar propriedades a conjuntos de objetos. Como é que nós referenciamos um conjunto de objetos? Primeiro, denotamos uma variável. Okay? Vamos dizer que x é um objeto de um determinado conjunto. Okay? E nós atribuímos a propriedade de ser bola a x ou a propriedade de serem vizinhos a duas variáveis x e y. E agora temos que dizer quem é que são estes x, ou quem é que são estas variáveis. Por isso temos que dizer, quantificar as variáveis, porque isto são variáveis genéricas, e apenas dizem que este objeto x, que eu não sei exatamente quem é, tem uma propriedade, ou estes objetos x e y, que eu também não sei quem é, porque são variáveis, têm esta relação de vizinhança. Bom, existem duas formas de quantificação. O quantificador universal diz que este tal objeto x corresponde a todos os objetos num universo de discurso, okay? E por conseguinte, qualquer que seja x bol x, quer dizer que todos os objetos, no contexto em que estou a falar, isto é importante, isto não quer dizer que todos os objetos do universo sejam bolas, ou não estou a querer dizer isto, estou a dizer que todos os objetos do universo de discurso, por isso do universo que eu estou a considerar, ou se quiserem do subconjunto do universo total, mas é aquele que estou interessado, todos os objetos desse tal conjunto do universo considerado têm a propriedade de ser bolas. O quantificador existencial diz simplesmente que existem alguns desses objetos que têm essa propriedade, por isso pelo menos um. Okay? Por conseguinte, estou a dizer que quando estou a atribuir a propriedade de bola a esta variável x, quando eu quantifico a variável com o quantificador existencial, digo que pelo menos um dos objetos do meu universo de discurso tem a propriedade de ser bola. Okay? Por isso, atenção que este domínio do discurso é extremamente importante, porque senão frases como estas não faziam qualquer sentido. É óbvio que não há nenhuma propriedade, eventualmente a existência seria a única, a propriedade que seja comum a todos os objetos que eu consiga nomear. Bom, então, uma vez explicado, digamos, o significado destas frases, vamos definir agora mais rigorosamente qual é a sintaxe, por isso, o que é que podemos escrever, né, com estas frases, e eventualmente depois o que é que elas significam, a semântica. Por isso, vamos alargar a nossa assinatura de um domínio em que nós tínhamos os símbolos proposicionais e os símbolos funcionais, vamos agora alargá-la com um conjunto de variáveis. Okay? Um conjunto de símbolos funcionais, desculpem, um conjunto de variáveis x, okay? Que vamos usar na cadeira, e é comum, usar as últimas letras do alfabeto, x, y, z, enquanto que para as constantes, que estão nos símbolos funcionais, nós damos as letras do início do alfabeto, a, b, c, enfim, isto é uma convenção, mas é essa que vamos utilizar. E, por conseguinte, os símbolos de predicados aplicam-se quer a predicados que não têm argumentos, por exemplo, a contradição é um predicado que não tem argumento. Há símbolos de predicados que têm um argumento, aquele que eu falei, por exemplo, de ser uma bola ou ser um todo que é, símbolo proposicional com dois argumentos, por conseguinte, do tipo um objeto está à frente de outro, por isso existe uma relação de estar à frente, e eventualmente símbolos proposicionais que relacionem mais do que dois objetos. Os símbolos funcionais é a mesma coisa, estes símbolos funcionais, há símbolos funcionais sem argumentos, que são as constantes, há símbolos funcionais com um argumento, tipo pai de, ou mãe de, há símbolos funcionais de dois elementos, por exemplo, aquele que falámos do peso de alguém, ok? Não, peso não, o maior de, ok? Ou seja, eu pego em dois objetos e vejo qual é que é o maior, ok? Por isso atribui a dois objetos, compara os dois objetos e atribui esse símbolo funcional ao maior deles. Enfim, e com mais objetos, e por conseguinte, uma vez feito isto, nós vamos ver quais são os objetos que podemos nomear na assinatura, ok? Por isso,
Formalmente, o que nós podemos dizer é que o conjunto de objetos é o menor conjunto que inclua as variáveis e as constantes. Por conseguinte, quando nós falamos, quando escrevemos uma forma, podemos colocar no sítio onde estavam antigamente, digamos, as constantes, podemos pôr não só as variáveis, as constantes, mas também as variáveis. Okay? E, eventualmente, as funções de constantes e variáveis. Por isso, basicamente, o que nós alargamos é que os argumentos, por isso continuamos a ter predicados, e nos argumentos dos predicados podemos ter, além dos símbolos funcionais, podemos ter as constantes. Atenção, continuamos a não poder ter predicados dentro de predicados. Predicados dentro de predicados corresponderia à lógica de segunda ordem, não é o que nós estamos a dar. E, por conseguinte, vamos definir indutivamente quais são as formas que podemos escrever. E, por isso, as formas bem formadas resumem-se às seguintes. Aliás, por isso, é o menor conjunto que inclui o seguinte: fórmulas atómicas. O que é uma fórmula atómica? É uma fórmula constituída por símbolos proposicionais e os seus argumentos, argumentos, em que os argumentos são objetos da linguagem, por isso serão constantes, funções ou variáveis, ou funções de variáveis. Fórmulas booleanas. Bom, como anteriormente, se nós temos duas fórmulas atómicas, podemos juntá-las pelos operadores de negação. Aliás, num caso, uma é negação, mas pode ser conjunção, disjunção, e aqueles dois predicados que vimos ultimamente, que são a implicação e a equivalência. Fórmulas quantificadas. Por isso, uma forma pode conter variáveis, ok? Mas para eu atribuir significado, digamos, à forma, eu tenho que a quantificar, ok? O que é quantificar? É atribuir o quantificador universal, o quantificador existencial, a uma fórmula que, eventualmente, mas não necessariamente, contenha as variáveis que são quantificadas. Okay? Por isso, normalmente, a fórmula φ conterá a variável v, okay? Mas não necessariamente. Okay? Por isso, do ponto de vista formal, não é necessário, do ponto de vista do significado, fica um pouco estranho termos quantificar fórmulas onde a variável não apareça, mas lá iremos. Obviamente, estou a pôr aqui a formalidade com toda a formalidade nos parênteses, mas quando é possível, eliminam-se os parênteses. Ok? Por isso, nem todas, isto era a parte que estava a dizer, por isso, pode acontecer que uma fórmula tenha variáveis, ok? E algumas das variáveis não sejam quantificadas. Tal como existe a possibilidade de haver variáveis quantificadas que não aparecem na fórmula, não é grave, mas é um pouco estranho, mas trata-se bem do assunto. Há uma situação em que temos variáveis nas fórmulas e que não são quantificadas. Se uma variável na fórmula não for quantificada, diz-se que é uma variável livre. Okay? E vamos ver que isso tem consequências. Okay? Vamos ver o que é que isto quer dizer do ponto de vista da semântica, por isso, o que é que significa uma frase com variáveis livres. Por isso, Bowlby é fácil. Não há variáveis, corresponde a dizer que estamos a atribuir o predicado bola a um objeto. Uma forma que contém variáveis não quantificadas, com variáveis livres, não corresponde a uma frase completa da língua natural. E por si só não tem significado. Okay? O que é que quer dizer bol x? Bom, bol x quer dizer que eu estou a atribuir a propriedade de bola a uma variável, mas eu não sei quem é a variável. E se eu não sei qual é a variável, não posso dizer isto, digamos, em língua natural. Okay? Já esta frase, quando a variável se quantifica, eu já sei quem é este x que estou a referir. É todos os objetos, é qualquer um dos objetos do meu domínio de discurso. Okay? Por isso, uma frase quantificada, quando a forma deixa de ter variáveis livres, passa a ter um significado. Esta frase quer dizer claramente todas as bolas, todos os objetos são bolas. Ou, quantificada existencialmente, alguns objetos são bolas. Por isso, desde que as variáveis que aparecem nas fórmulas sejam quantificadas, digamos, a quantificação empresta significado à fórmula. Por isso, como eu disse, uma variável quantificada, não quantificada diz-se livre, se ela tem um quantificador, diz que está ligada, digamos, a esse quantificador.
Numa forma podem existir variáveis ligadas e não ligadas. Por exemplo, qualquer que seja x neighbors xy, a variável x está quantificada, a variável y está quantificada, mas eu, não, mais uma vez, não consigo emprestar, digamos, significado a esta frase, porque eu digo que todos os objetos todos os objetos, existe qualquer coisa, um y, mas eu não sei se isto são todos, são alguns, quem é que são. Mas já esta sim, ok? Se não existirem formas quantificadas, variáveis não quantificadas, isto já quer dizer que todos os objetos são vizinhos do B. Okay? Ou, neste caso, mais complicado, x e y estão ambas quantificadas, quer dizer que todos os objetos, para todos os objetos, existe um vizinho. Okay? Ou todos os objetos são vizinhos de algum objeto. Okay? Bom, vocês julgo que já conhecem estas regras, mas de qualquer maneira estão aqui para ser relembradas. Por isso, como vimos então, as fórmulas para terem significado têm que ter as variáveis todas quantificadas, por isso não há variáveis livres, e o significado, e uma fórmula que não tenha variáveis livres diz que é uma fórmula que está fechada, ou seja, sei exatamente o que é que estou a falar. No caso das fórmulas não terem variáveis que não são livres, eu digo que a fórmula está aberta porque eu ainda não sei, digamos, o que é que vou fazer às variáveis que não estão quantificadas, por isso não sei qual é o significado último da frase, antes de saber qual é a quantificação que utilizo para as variáveis que estão livres. Por isso, agora, tal como na lógica proposicional, uma fórmula, correspondendo às nossas frases simples, devem ter um significado, ou seja, ou são verdadeiras ou são falsas. Na lógica proposicional, o que nós fazíamos era, dizíamos que uma fórmula que, por exemplo, fosse a ligação, a conjunção de duas fórmulas simples, o seu significado vinha do significado das fórmulas simples. Ou seja, se as duas fórmulas fossem verdadeiras, a fórmula final seria verdadeira. Se uma delas fosse falsa, a fórmula final seria, a conjunção das duas seria falsa. Aqui, no entanto, temos um problema, ok? Nós temos aqui dois componentes da fórmula, temos a parte da quantificação e a parte da fórmula propriamente dita, e nós não podemos dizer que o significado é o conjunto das duas, enfim, tiramos o significado das duas porque quantificação de x não tem qualquer significado, e φ de x também já vimos que não tem qualquer significado se x for uma variável livre. Por isso temos que atribuir o seu valor desta forma, de uma forma diferente. Ok? E vamos fazer o seguinte, vamos considerar então o objeto, um domínio de discurso com vários objetos. E vamos dizer que as fórmulas quantificadas, o seu significado vem da noção de satisfação para certos objetos das propriedades que lá estão. Okay? Por isso, uma fórmula é satisfeita para determinados objetos se for verdadeira quando as suas variáveis são substituídas por esses objetos. Okay? Uma forma quantificada é verdadeira se for, neste caso, se for verdadeira para todos os objetos, por isso tem que ser satisfeita, todos os objetos, se quiserem, do domínio de discurso, têm que satisfazer a fórmula φ. No caso da existencial, tem que haver alguns objetos que satisfaçam essa fórmula. Por isso, vamos ver aqui um exemplo. Supomos que nós temos aqui um universo, okay? Tem vários objetos, mas só estamos interessados neste universo do discurso. Okay? Por isso, este objeto C está fora do nosso domínio. Por isso, o que é que podemos dizer? Será que todas as bolas todos os objetos são bolas? Bom, este objeto satisfaz esta propriedade, o A também satisfaz, o E também satisfaz, mas o B não satisfaz. E, por conseguinte, esta regra, ou esta proposição quantificada é falsa, porque o predicado bolo x, com x variável, não é satisfeito, por isso, para x igual a b. B é um cubo, um quadrado, enfim. Se existe um cubo, isto já é verdade. Porquê? Porque existe no domínio de discurso um objeto que satisfaz a forma, que satisfaz a propriedade de ser cubo. Okay? Existe um dodecaedro. Bom, aqui neste caso temos a situação em que é importante, nós temos que delimitar bem sobre o que é que estamos a falar,
se o único ODODECAED que eu vejo nesta imagem está fora do universo de discurso, esta forma é falsa. Okay? Existe, de facto, um ODODECAED, mas não está no domínio do discurso e por isso é importante nós condicionarmos sempre a nossa análise a um determinado domínio de discurso. Bom, uma vez feito isto, as fórmulas fechadas têm o mesmo significado. Ou seja, no entanto, temos que, enfim, tem as mesmas regras booleanas do caso proposicional. No entanto, é preciso ter cuidado com o escopo ou alcance dos quantificadores. Por exemplo, neste universo, no mesmo universo, a fórmula existe um objeto que é cubo e é verde, ok? É diferente, ok? Da fórmula, existe um objeto que é cubo e existe um objeto que é verde, ok? Enquanto que esta primeira forma, eu estou a atribuir a um único objeto as duas propriedades, e por conseguinte eu olho para aqui e vejo vejo um cubo que não é verde e vejo um verde que não é cubo, por conseguinte esta forma será falsa. Se eu usar uma coisa semelhante, existe um x que é cubo e existe um x que é verde, esta forma já é verdade. Porquê? Porque apesar do quantificador ser o mesmo, enfim, aqui faltam os parênteses, mas este quantificador aplica-se apenas ao cubo e este segundo quantificador aplica-se apenas à propriedade de ser verde. Mesmo tendo a mesma variável, é importante perceber que o escopo deste quantificador só vai para a primeira destas fórmulas, por isso os quantificadores são mais internos que têm uma maior precedência em relação aos operadores booleanos. Por isso, apesar de terem o mesmo nome, ou de usar a mesmo nome de variável, elas de facto são objetos diferentes. E por conseguinte eu posso simplesmente, neste caso, dizer que existe um objeto que é cubo, é ou não é? Sim, existe o B que é um cubo. Existe um objeto que é verde? Sim ou não? Sim, existe um objeto que é verde. Então, se esta primeira fórmula é verdadeira e se a segunda é verdadeira, então a sua conjunção também é verdadeira. Ok? Bom, por conseguinte, atenção ao escopo dos quantificadores. Muitas vezes facilito isso com parênteses, mas em princípio uma fórmula só é aplicável, um quantificador só é aplicável à forma que vem imediatamente a seguir. Okay? Se eu quiser que tenha uma forma mais complexa, tenho que pôr parênteses. Às vezes isso esqueço, mas é importante, enfim, facilito, mas é importante formalmente garantir que o escopo deste quantificador é tudo o que vem dentro deste parênteses. Okay? Não havendo parênteses, o escopo do quantificador é só a forma que vem à frente. E por isso, atenção, isso é um erro clássico. Se eu tenho dois quantificadores com o mesmo nome de variável, okay, eles devem ter escopos diferentes, para não fazer confusão, e podem corresponder a objetos diferentes, apesar de terem mesmo nome de variável. Ok, por isso, vamos ver aqui só mais alguns exemplos. Por isso, claramente, neste caso, existe um cubo e existe um objeto verde, ok? Okay. No entanto, ok, isso é o que eu estava a dizer, não é? Os objetos são definidos pela mesma variável, mas isso não quer dizer que os objetos tenham que ser o mesmo, porque o escopo da quantificação é diferente, aplica-se a duas fórmulas diferentes. Mas é um bom princípio, se nós estamos implicitamente a assumir que elas são diferentes, ou que podem ser diferentes, é um bom princípio dar nomes diferentes às variáveis. Okay? Esta fórmula tem exatamente o mesmo significado desta, mas do ponto de vista humano, digamos, esta pode conduzir ao engano e esta será mais clara. Mas atenção, mais uma vez, mesmo que, neste caso, as variáveis sejam diferentes, isso também é outro engano, mesmo que o nome das variáveis sejam diferentes, isto pode acontecer que sejam o mesmo objeto. Okay? Nada impede que o objeto, que é um cubo, quer dizer, neste caso não existe, mas nada impede que o objeto que seja um cubo seja diferente do objeto que seja uma bola. Okay? Seja o mesmo, enfim, semanticamente, eu sei que não há nenhum, enfim, no Tarski, ou na extensão do Tarski, isto não seria possível, mas pode haver um objeto que tem a propriedade C, pode haver um objeto que tem a propriedade B, e se calhar pode ser o mesmo objeto que tem as duas propriedades. Ok? Por isso, atenção, o que quer dizer o nome das variáveis está sempre ligado ao quantificador e não ao conjunto da forma. Desculpa.
Ok, por isso, frases que envolvem um só quantificador, ok? Há 4 tipos de frases que são muito, digamos, muito bem estudadas e muito claras, ok? Por isso, nós podemos atribuir uma propriedade a um conjunto, a todos os objetos desse conjunto, será o universo, digamos, do discurso. Podemos atribuir uma propriedade a todos os objetos ou podemos negar a propriedade a todos os objetos. Por isso são formas afirmativas ou negativas universais. Mas também podemos atribuir a propriedade a certos objetos e negar essa propriedade a certos objetos do discurso. E por isso vamos ter 4 tipos de frases, ok? Vão aqui ser exemplificados. Todas as bolas são leves, por isso estou a atribuir a propriedade de leveza a todos os objetos, neste caso do discurso. Como é que eu digo que como é que eu nego essa propriedade? Bom, normalmente a frase será qualquer coisa do género, nenhuma bola é leve. É uma forma, digamos, mais imediata de exprimir isso em português. Dizer que alguns casos particulares de bolas são leves, usa-se o algum, não é? Algumas bolas são leves, e isso representa, digamos, a atribuição da propriedade a pelo menos algumas bolas, e no caso da negação é dizer que algumas bolas não são leves. É por isso, existem este tipo de frases para um quantificador que atribuem ou negam a propriedade a um conjunto, a todo o conjunto, ou apenas alguns objetos desse conjunto. Bom, estas frases estão relacionadas da negação cruzada, ou seja, o que é a negação de todas as bolas serem leves? Não é que nenhuma bola é leve, se todas as bolas são leves, a negação de todas as bolas são leves é que existe pelo menos uma bola que não seja leve. Ok? Por isso, começando por aqui, a negação de algumas bolas serem leves é que não existe nenhuma bola que seja leve. E por isso a negação de uma afirmativa particular é uma negativa universal. Ok? E o é falso que algumas bolas sejam leves é que, enfim, esta não é assim que nós dizemos novamente. O que nós dizemos é que se é falso que algumas bolas sejam leves é porque nenhuma bola é leve. Da mesma forma, a negação de uma negativa particular, de uma afirmação universal, por isso, se todas as bolas forem leves, a negação disto é que existem algumas que não são leves. Okay? Acho que podemos dizer diretamente, em vez de dizer que é falso que todas as bolas sejam leves, se isto é falso é porque existem algumas bolas que não são leves. E por isso, as formas universais afirmativas são o contrário, a negação de formas particulares negativas, as formas universais negativas são o contrário de formas particulares afirmativas. Ok? Por isso, como é que nós agora traduzimos estas fórmulas, ou estas frases, estava aqui a falar em frases, em fórmulas da nossa linguagem? Okay? Como é que eu digo que todas as bolas são leves? Bom, aqui no fundo eu estou a dizer que existem objetos, ok? Aliás, o universo tem vários objetos, e se esses objetos forem bolas, então são leves. E por conseguinte, eu posso refrasear esta frase da forma qualquer que seja o objeto. Se esse objeto for uma bola, então esse objeto é leve. E como é que isto se representa? Bom, qualquer que seja o objeto é um quantificador universal. Se, então, temos uma implicação. E por isso, isto traduz-se facilmente em qualquer que seja x, então se x for uma bola, então x é leve. Ok? Por isso, o todos normalmente implica corresponde a uma quantificação universal, que são todos, e a quantificação universal pede uma implicação. Negações universais. Como é que nós dizemos que nenhuma bola é leve? Bom, podemos dizer isto de duas maneiras. Podemos dizer que qualquer que seja o objeto, se for uma bola, ela não é leve. Okay? Por isso mantemos aqui a noção de que estamos a quantificar todos os objetos. Okay? Por isso, qualquer que seja o objeto, toda a bola não é leve. No entanto, temos fórmulas equivalentes de dizer isso,
Porque eu sei que a negação universal é o contrário de uma afirmação particular. Por conseguinte, o que é uma afirmação particular? Algumas bolas são leves. Bom, estamos a qualificar algumas bolas, okay? Por isso existem objetos que são bolas e são leves. E por conseguinte, uma afirmação particular, tipicamente, frases particulares, tipicamente pedem um quantificador existencial. Existem objetos que são bolas e são leves. E por isso, normalmente, as frases assim, normais associam um quantificador existencial a um operador de conjunção. Tal como nas afirmações, nas negações particulares, quando eu digo que existem bolas que não são leves, estou a nomear alguns objetos, por isso existem alguns objetos, que são bolas e não são leves. Por isso, as fórmulas, digamos, as frases mais simples pedem quantificadores universais, e o quantificador universal associa-se a uma implicação, ou quantificadores existenciais, e esses quantificadores existenciais associam-se a conjunções. Agora temos que, eventualmente, frases um pouco mais complicadas, que terão que ser tentado colocar na forma de uma frase aristotélica, digamos, simples. Algumas bolas pretas são leves. O que é que isto quer dizer? Bom, estou aqui a definir um objeto, um conjunto, estou a quantificar um conjunto, um subconjunto, digamos, do meu conjunto universal, por isso pede um quantificador existencial, mas agora aqui, em vez de ter apenas bolas leves, eu tenho bolas, as bolas pretas são leves, por isso tenho objetos, por isso existem objetos que são bolas e são pretas e são leves. Okay? Por conseguinte, o que uma frase destas faz é estender, digamos, a noção de que existem, aliás, estamos no fundo a considerar dois predicados para estes objetos. É o predicado de serem preta, de ter a cor preta e de serem leves. E por conseguinte, uma vez traduzidos para esta forma, isto não tem qualquer dificuldade, é direto, o existe pede um existencial, e agora o que nós temos são propriedade de ser bola, propriedade de ser preta, propriedade de ser leve. Okay? Por isso, mais uma vez, o existencial corresponde a uma conjunção, neste caso de 3 predicados. Também podemos ser um pouco mais exigentes, umas frases um pouco mais estranhas, que algumas bolas que não são brancas são leves. Bom, isto não tem grande diferença, a única diferença é que nós, em vez de dizer que as bolas são pretas, dizemos que elas não são brancas. Bom, então basta negar o segundo predicado e dizer que existem objetos que são bolas e não são brancas e são leves. Por conseguinte, a tradução é semelhante, a diferença é que, como há uma negação aqui, a negação é só no predicado de serem brancas. Todas as bolas são brancas ou pretas. Ok? Bom, estamos a quantificar todos os objetos, se está a pedir um quantificador universal, só que não estamos a dar uma propriedade só, estamos a dizer que esses objetos têm uma de duas propriedades, por isso existe aqui uma disjunção, vamos assumir que a disjunção, vamos traduzir isto pela disjunção inclusiva, embora eu saiba que uma coisa não pode ser branca e preta simultaneamente, pelo menos se tiverem uma única cor, mas do ponto de vista da linguagem, vamos simplesmente dizer que existem, qualquer que seja o objeto, se for uma bola, então ele é branco ou preto. E por conseguinte, com esta forma, conseguimos perceber que o implicante é o ser uma bola e o implicado é que tem uma propriedade que é uma disjunção. Por conseguinte, qualquer que seja o objeto, se ele for uma bola, então a propriedade é ser branco ou preto. Todas as bolas são leves, a menos que sejam pretas, esta já é mais complicada. Okay? Como é que nós podemos dizer? Podemos dizer que todos os objetos, okay, serão leves, se não forem pretas, qualquer objeto, se esse objeto não for preto, então é leve. Ok? Esta já temos que ter algum cuidado com isto. Mas uma vez transformando a frase na forma aristotélica, qualquer que seja o objeto, se for uma bola e não for preto, então é leve, já é mais fácil de traduzir, ou seja, qualquer que seja x, se x for uma bola e não for a exceção, então é leve. Ok? Por isso,
sempre que vos pedirmos para traduzir fórmulas ou frases em fórmulas, o exercício que deve ser feito é sempre traduzir a frase numa frase standard, okay? Uma frase aristotélica, porque a partir da frase aristotélica equivalente, consegue-se tirar rapidamente o significado a sintaxe da forma. Por acaso aqui faltam parênteses. Ok. Algumas frases, usando agora as definições que usamos, o significado pode ser um pouco contraintuitivo, ok? Por exemplo, o que é que quer dizer nesta fórmula que todos os dodecaedros têm 10 faces? Isto é verdade ou é falso? Bom, se eu entrar com a semântica do que sei sobre cubos, dodecaedro como é que se diz? É um objeto por isso é um sólido com 12 faces. E por isso, se eu souber se eu utilizar todo o conhecimento que eu tenho, eu poderia dizer que esta frase era falsa. Okay? No entanto, quando eu aplico esta frase a este universo de discurso, okay, o que eu tenho que dizer é que, por conseguinte, se eu dissesse com um objeto A, okay, se A fosse um dodecaedro, então eu teria 10 faces, isto seria falso. Okay? Porque eu sei que dodecaedros não têm 10 faces. No entanto, neste universo de discurso, a frase é verdadeira. Porquê? Esta frase é traduzida por qualquer que seja X. Ok. Enfim, eu já vou andar para a frente, mas tipicamente o que isto quer dizer é o seguinte. Como é que eu interpreto esta frase, digamos, em português? Bom, como eu sei que esta frase não pode ser verdadeira, ou intuitivamente não deveria ser verdadeira, então ela só pode ser verdadeira se não existirem dodecaedros. Okay? Se não existirem dodecaedros, eu posso dizer o que eu quiser sobre os dodecaedros, porque como o implicante é falso, não existem dodecaedros, eu posso dizer o que quiser. E por conseguinte, isto é uma forma revezada de negar a existência de dodecaedros. Okay? Por exemplo, isto é mais claro se fôssemos uma frase do género: se o cavalo tivesse asas, eu voava. Okay? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os cavalos não voam. Como o cavalo não tem asas, então, desculpa, como ele não voa, ok, assim aqui é. Como o cavalo não voa, por isso o implicado, desculpa, é falso, ele não voa, então o implicante tem que ser falso. Ou seja, o cavalo não pode ter asas. Isto é uma maneira revezada de dizer que os cavalos não têm asas. Ok? E por conseguinte, se ele tivesse asas, voava. Como ele não voa, porque eu sei que não voa, então o cavalo não pode ter asas. Bom, isto percebe-se melhor nesta frase. Por acaso eu acho que não tem aquela frase, mas algumas bolas são brancas, enfim, isto está aqui definido. Mas outra coisa que pode acontecer é subentender que, se eu digo que algumas bolas são brancas, eu posso querer dizer que existem bolas que não são brancas. Porque se não eu dissesse isso, porque senão eu diria que todas as bolas são brancas, não é? Se eu estou a dizer algumas bolas que são brancas, eu estou a subentender que há algumas que não são. Okay? Por isso, há aqui uma implicatura, mais uma vez, não estou a dizer isto explicitamente, mas estou a subentender, ou estou a dar a entender que se eu digo apenas que algumas das bolas são brancas, é porque estou a assumir que há outras que não são. Mas esta frase subentendida, por conseguinte, em vez de dizer que esta frase não é necessariamente verdadeira. Okay? Por isso, se eu dissesse esta frase, algumas bolas são brancas, se eu tivesse a subentender que algumas bolas não são brancas, o que eu teria era que havia bolas, enquanto que esta frase, todas as bolas são, queria dizer isto de outra maneira. Bom, basicamente o que eu estou a dizer é que se eu não subentendo,
se eu não subentender esta frase, se algumas bolas são brancas, o contrário desta frase é que há bolas, todos os objetos que não sejam bolas são brancos. Okay? E por conseguinte, esta frase 3 é negada pela frase 2. Okay? Por isso, se existem bolas que não são brancas, a negação disto é que desculpa. Ok, isto não é bem isto que aqui está. Por isso, se eu digo que todas as bolas são brancas, a negação disto é que existem bolas que não são brancas. A negação disto. Okay? Por isso, esta fórmula 3 é a negação da fórmula 2 e não a negação da fórmula 1. Okay? E por isso, esta fórmula é diferente da negação desta. E por conseguinte, ok, isto basicamente é o que eu queria dizer aqui neste slide. Quer dizer, atenção que algumas fórmulas que são subentendidas podem não ser verdadeiras. Okay? Por isso, quando eu digo explicitamente que algumas bolas são brancas, eu não estou a dizer que algumas bolas não sejam brancas. Até pode acontecer que todas as bolas sejam brancas. Okay? Por isso, quando eu digo uma coisa, rigorosamente é só isto que eu devo considerar. Okay? Ok, pronto. Seriam estes dois casos, depois já podemos ver que, na realidade, se existe uma bola, enfim, talvez neste caso, a negação, depois vamos usar essas regras. Se existe um objeto que é bola e é branco, okay, a negação disto é que é falso. Existe um objeto que seja bola e é branco, ou seja, é falso que todos os objetos que sejam bolas sejam brancos. E, por conseguinte, a negação do universal normalmente corresponde ao existencial de uma negação. Por isso há aqui regras de quantificação, transformação de quantificadores noutros, que nós iremos dar nas próximas aulas. Mas nesta primeira, a única coisa que estamos a abordar, e é aquilo que irá para o teste, é a transformação de frases em forma natural, por isso a modelação de frases em língua natural para a linguagem de lógica de primeira ordem, já com a quantificação. Okay? E atenção a estes detalhes, estes erros que podem ser feitos eventualmente na transformação das formas, mas nesta fase do campeonato é só isso que temos que analisar. Nas próximas aulas, vamos então começar a ver o que é que se pode fazer com estas formas, ou seja, que tipo de argumentação é que se pode utilizar, que tipos de regras é que podem ser usadas, nomeadamente pelo facto de nós introduzirmos quantificações, quantificadores universais e quantificadores existenciais. Vamos ter que ter regras, tal como temos para os operadores booleanos, vamos ter regras também para esta quantificação. Ok, acho que ficamos por aqui hoje. Não sei se têm alguma dúvida ou querem esclarecer alguma questão. Professor, uma pergunta. Falar que nem todas têm uma propriedade é falar que algumas não têm essa propriedade. Como? Nem todas têm uma propriedade é falar que algumas não têm essa propriedade. Diga a frase desde o princípio. Falar que nem todas têm uma propriedade é falar que algumas não têm essa propriedade. Sim, ou seja, a negação do universal, se não é verdade que todas tenham, a negação do universal é um existencial, é porque existem umas que não têm. Ok, obrigado. Ok? É isso que queremos ver com mais cuidado, mas posso já adiantar, ok? São as chamadas leis de Morgan dos quantificadores. A negação de um quantificador universal corresponde a um quantificador existencial e vice-versa. Por isso, se eu negar que existem umas bolas pretas, é porque todas as bolas não são pretas. Se eu negar que existem bolas pretas, é porque, se eu estou a negar, é porque todas as bolas, se eu negar que todas as bolas são pretas, se eu negar que todas, então existem umas que são pretas. Okay? Por isso, é essa
transformação que nós iremos ver mais à frente. Mais alguma questão? Ok? Não havendo mais, então, não havendo mais questões, então paramos aqui. Ok? E até sexta, até quinta, aliás, para a maioria de vocês, alguns vou encontrar daqui a bocado, na aula não presencial. Ok? Então, até. Até. Tchau, setor.